Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Mukham karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadikripatamaham vande Shri Guru Dinataranam. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Namo mahavandanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namine gaura tuise namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Namaste Girirajaya Sri Govardhana Namine Hashesha Klesha Nashaya Paramananda Daine Shri Nishinha Jai Nishinha Jai Jai Nishinha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda Vrindavana Pate Jaya Soma Soma Maule Sanaksanandana Sanatana Naradeja Gopishara Vraja Vilasu Gangri Padme Prema Prayacha Nirupadhi Namo Namaste Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Bhaktya Vihina Paradhalakhe Kiptascha Kamajjitaranga Madhye Kripamaitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 12, verso 13, 14, 12. 13, 14. Capítulo 12, verso 13, 14. Advesta sarva bhutanam
Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankara Samadukha Sukha Kami Santusta Satatam Yogi Jatatmadridha Nischaya Maya Pitamano Buddhi Jomad Bhakta Samepriya. Tradução. Aquele que não é invejoso, mas que é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera um proprietário, que está livre do falso ego e é equânime tanto na felicidade como no sofrimento, que está sempre satisfeito e ocupado em serviço devocional com determinação e cuja mente e inteligência estão em harmonia comigo, ele é muito querido para mim. Significado. Voltando ao ponto do serviço devocional puro, nestes 2 versos, o Senhor descreve as qualificações transcendentais de um devoto puro. Um devoto puro nunca se perturba em nenhuma circunstância, nem tem inveja de ninguém. Nenhum devoto se converte em inimigo de seu inimigo. Ele pensa que a pessoa age como seu inimigo devido a seus próprios malfeitos passados. Desse modo, é melhor sofrer do que protestar. No Srimad Bhagavatam se afirma: sempre que um devoto está sofrendo ou cai em alguma dificuldade, ele considera que é misericórdia do Senhor para com ele. Ele pensa: por causa de meus malfeitos passados, eu deveria sofrer muito mais do que estou sofrendo agora. Por isso, é pela misericórdia do Senhor Supremo que não estou recebendo todo o castigo que mereço. Só... Você vê isso aqui, ó. Isso aqui é uma das coisas que para a vida espiritual deve ter. Do contrário, é impossível praticar. Qualquer sofrimento que alguém impõe para a gente deve pelo menos tentar a todo custo ter esse tipo de mentalidade e entender que a realidade é essa, que ninguém é culpado, a gente é culpado, os outros são só instrumentos. Que qualquer coisa que acontece com a gente ou qualquer entidade viva se deve ao karma. Porque nenhuma folha de grama pode mexer sem a sanção de Krishna. Então, se alguém age de má fé com a gente, é devido ao nosso próprio mau karma. E aí vem, através de alguma pessoa, faz a gente pagar aquele karma. Se a gente entende isso, a gente fica querendo dar o troco ou rebater ninguém. Simplesmente tolera, continua a prática espiritual. Porque sem isso, ninguém pode praticar vida espiritual. Não deve ser isso. Se a gente entende o karma, isso fica mais fácil de acontecer. A gente para de ficar lutando contra o ambiente. Se vier coisa, o ambiente oprime a gente através de outras pessoas, tolera. E continua praticando. E sabe que aquilo veio para purificar a gente devido às nossas próprias más ações passadas. Se tiver essa mentalidade praticando, aí pode vir na prática. Quando aparecer, a gente pode não rebater qualquer coisa que vem e assim a mente pode ficar sempre tranquila e praticando. Isso é uma coisa importante, é um dos versos principais do Srimad Bhagavatam que falou aqui, 10, 14, 8. Vamos lá. Só estou recebendo um pouco pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, ele é sempre calmo, quieto e paciente, apesar de tantas condições penosas. Um devoto também é sempre bondoso para todos, até para seu inimigo. Nirmama, significa que um devoto não dá muita importância à paz ou ao problema ligado ao corpo, porque ele sabe perfeitamente bem que ele não é o corpo material. Ele não se identifica com o corpo. Portanto, está livre da concepção de falso ego, e é equânime tanto na felicidade quanto no sofrimento. Ele é tolerante e se satisfaz com o que quer que venha pela graça do Senhor Supremo.
Ele não se esforça muito para conseguir algo com grande dificuldade. Por isso, é sempre alegre. Ele é um místico completamente perfeito, porque está fixo nas instruções recebidas do mestre espiritual, e é determinado porque seus sentidos estão controlados. Ele não se influencia pelo falso argumento, porque ninguém pode desviá-lo da determinação fixa do serviço devocional. Ele é completamente consciente de que Krishna é o Senhor eterno. Por isso, ninguém pode perturbá-lo. Todas as qualificações capacitam-no a depender inteiramente do Senhor Supremo. Tal padrão de serviço devocional é indubitavelmente muito raro, mas um devoto se situa neste estágio seguindo os princípios regulativos do serviço devocional. Além disso, o Senhor diz que tal devoto é muito querido para ele, pois o Senhor está sempre satisfeito com todas as suas atividades em completa consciência de Krishna. Outra coisa que falou, devoto não presta muita atenção nas dores e problemas relacionados com o corpo. Por quê? Porque ele sabe que não é o corpo material. Você vê, hoje em dia, tem muita... hoje em dia não, né? Sempre existiu com o mundo materialista ficar pensando só no corpo, né? Toda hora está pensando no corpo. A saúde do corpo, tem que manter meu corpo desse jeito, daquele jeito. Vai no médico, faz exame, 20 exames por ano. Fica olhando o negócio de alimento, fica olhando as etiquetas, o que tem naquela paranoia que existe hoje. Porque tudo apega ao corpo. O corpo a gente deve só manter ele só para ficar em pé, para praticar a vida espiritual e dar importância para o cultivo do espírito. Aí sim a gente é espiritualista. Do contrário, a gente é materialista. Preocupado mais com o corpo do que com o processo espiritual, a gente é materialista. Isso chama nirmama. E o devoto não dá importância para as dores e problemas relacionados com o corpo material. Isso vai vir de todo jeito. Quem não vai ficar velho? Quem não vai ficar doente e depois vai morrer? Ninguém. Então, para que dar importância para isso? Não é que ele vai largar isso de lado, mas ele vai fazer o mínimo necessário só. Só para conseguir praticar. Sabendo que um dia o corpo vai adoecer e morrer. Ele não vai dar muita importância para isso. Vai ficar livre da concepção de falso ego e sempre equilibrado na felicidade e tristeza, sabendo que isso é temporário, dualidade material. É tolerante e satisfeito com qualquer coisa que vem pela graça do Senhor. Não se esforça muito para conseguir alguma coisa com grande dificuldade, porque ele sabe que vai vir de acordo com o karma prévio dele e a vontade de Deus. Então não tem necessidade de ficar esforçando muito por coisa material. É tolice. É comparado ao asno, esse tipo de atitude. Não é só algumas qualidades que falou aqui, que é importante para alguém que quer praticar Bhakti Yoga e vida espiritual, cultivar elas para ser exitoso. Pergunta aí? Baladev, eu tenho uma questão que eu não sei se vem ao caso. Né, como foi colocado, se a pessoa está passando por uma situação difícil, isso foi uma coisa que ela está, né, procurando, como diria,
pagando aí as dívidas passadas com ele, né? Com os pecados que ela fez. E como funciona, por exemplo, então, a gente fazer caridade com o próximo que está passando por uma dificuldade? Isso não estaria interferindo ou não como diria, nessa prática? Por exemplo, a gente vê uma pessoa sofrer e a gente agir de maneira a aliviar aquele sofrimento. Ou eu estou Ah, falando alguma besteira? não, entendi. Então, esse processo que você falou, ele é bem-vindo no processo de Karma Yoga. Isso é benéfico para aquele que pratica essa ação. Agora, para aquele que recebe, depende da mentalidade. Mas para aquele que pratica essa ação no caminho de Karma Yoga, é aconselhado. Só que no nosso caminho, a gente não dá importância para isso. Apesar de que, às vezes, pode ser feito, mas sem dar importância máxima ou sem deixar isso prevalecer sobre o cultivo do espírito através de devoção, entendeu? O perigo é esse. E se a pessoa dá mais ênfase para essa prática de caridade do que o processo de conexão interior com Deus, ela não vai estar praticando Bhakti Yoga, ela vai estar praticando Karma Yoga mais, que é o processo gradual que o Gita dá para aí um dia ela chegar em Bhakti Yoga. Só que é um caminho muito mais difícil, mais árduo e vai demorar muito mais para ela chegar a conectar com Deus. Isso é que tem que estar dando. Agora, quem está recebendo depende. Muitas vezes pode ser que atrapalhe. Você vê, por exemplo, às vezes alguém dá dinheiro para um mendigo, por exemplo, ele vai e compra droga, está atrapalhando. Às vezes, dependendo se o governo fala, a pessoa pode ficar em casa, vou dar comida para ela. Ela fica dependente do governo e fica sem fazer nada, cabeça vazia, oficina do diabo. Então também vai atrapalhar ela. Então isso depende, já a pessoa que está recebendo depende. Mas quem está fazendo com a mentalidade de simplesmente fazer caridade sem esperar resultado em troca, entregando para Deus, ela vai estar praticando um tipo de karma yoga. Mas não é o que a gente aconselha, né? Igual falou aqui antes. Mas, às vezes, dependendo, a pessoa está precisando, a pessoa tem condição de dar alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas sem ênfase, sabendo que aquilo ela está ajudando o corpo material do outro, né? E aquele corpo material do outro vai adoecer e vai morrer, ou seja, não está fazendo bem para a alma do outro. Por isso é que fala nas escrituras nossas, no Gita e no Bhagavad, que verdadeira caridade é falar sobre Deus para os outros. Isso vai acordar e vai encher a alma das pessoas, não só a barriga. A Bhaktivinoda Thakur canta Divedaya Krishnanam Sarva Dharma Sa. Ele fala Divedaya, que significa misericórdia para as entidades vivas, é Krishnanam, falar o nome de Deus para ela. Isso é o que? Sarva Dharma Sa. Isso é a essência de todos os princípios religiosos ou religião. É o que? Falar sobre Deus para os outros. Isso é a maior forma de caridade ou compaixão para as entidades vivas. Então a gente foca nisso. Não sei se Não, perfeito. resolveu aí ou não. Não sei se eu Não, respondi de acordo perfeito, com... sim, 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 Beleza. me ajudou. Alguém mais aí? Verso 15.
Yasman no dvijate loko lokam no dvijate chaya. Hasha mahsha bhayodvegai mukto ya sacha me priya. Tradução: aquele que não põe ninguém em dificuldades e que ninguém é capaz de perturbar, que é equânime na felicidade e na aflição, no medo e na ansiedade, é-me muito querido. Significado: continuam sendo descritas aqui algumas das qualificações do devoto, que não põe ninguém em dificuldade, tampouco causa ansiedade, temor ou insatisfação a alguém. Como é bondoso com todos. O devoto não age de tal modo que outros fiquem ansiosos. Por outro lado, se alguém que tenta deixar o devoto em ansiedade, ele não se perturba. E pela graça do Senhor, que ele tem tanta prática, que não se deixa perturbar com nenhum contratempo aparente. De fato, porque o devoto vive absorto em consciência de Krishna e ocupado em serviço devocional, essas circunstâncias materiais não podem afetá-lo. Em geral, o materialista fica muito feliz quando algo que lhe propicia gozo dos sentidos lhe satisfaz o corpo. Porém, quando vê que outros podem obter algo para o prazer dos sentidos e ele não, este fica triste e com inveja. Ao esperar alguma represália de um inimigo, ele fica com medo. E quando não pode executar algo com sucesso, fica contrariado. O devoto, que é sempre transcendental a todas essas perturbações, é muito querido por Krishna. Ah. Então, Krishna gosta disso. Quando alguém fica equilibrado em todas essas dualidades da vida, felicidade, tristeza, medo e ansiedade, se a pessoa, em todas essas situações, continua equilibrada, sempre praticando a devoção, Krishna fica satisfeito. Se a pessoa acorda triste, pratica Bhakti, canta o santo nome, escuta o Gita, Bhagavata, adora a deidade, cozinha para Krishna. Se ela está feliz, ela faz isso. Se ela está triste, ela faz isso também. Pode acontecer qualquer coisa, ela continua fazendo isso com a mente equilibrada. Aí Krishna fica feliz com isso. Isso deixa Krishna feliz, automaticamente a alma desse praticante também fica feliz. Só existe essa maneira de ser feliz, na verdade. Aí só saber disso, quando aparecer a situação, não é possível ficar dessa maneira. E como que pode ficar equilibrado? Só praticando dia a dia daquele jeito. Esforçando todo dia cada vez mais. Recitando o nome, humor de oração, pedindo pela misericórdia de cima. Sozinho a gente não pode fazer nada. E aí, com muita determinação e paciência, dia a dia, essa qualidade de tolerar tudo vai vir. Com o tempo ela vai vindo, gradualmente vai vir. Pergunta aí. Eu ia perguntar, o senhor respondeu que era sobre ali, aqui fala bastante do devoto puro, né? E no nosso caso, que a gente está começando, é só orando, recitando o mantra, né? Para a gente poder ter essas qualidades, né? Aos poucos, né? E cada dia que passa, a pressão aumenta mais, né? Pressão de quê? Você fala. Não, a pressão das pessoas, né? Porque hoje as pessoas elas estão irritadas, estão nervosas, e elas acabam às vezes querendo influenciar, né, a gente, né? Se a gente não tiver absorto
em Krishna, ou fazendo as orações, a gente não consegue ter essa tranquilidade, né? O negócio é que se for praticando da maneira correta, os obstáculos vão sendo ultrapassados. Aí cada vez vai ficando mais tranquilo. Sim, Pode surgir alguns, né? Vai surgir, mas se praticar da maneira correta, aos poucos, pela misericórdia de Sri Guru, mestre espiritual dos Vaishnavas e de Krishna, nenhum obstáculo é capaz de parar, a pessoa pode ficar sempre praticando com a cabeça e coração equilibrado. Deve haver misericórdia de cima para isso. Misericórdia do mestre espiritual, depois dos Vaishnavas, depois de Krishna. Sem isso é impossível. Sozinho, pela gente, impossível. Só é possível pela misericórdia deles. Por isso é que a gente ora sempre. Canta as orações, recita as orações, Mahamantra. Por esse motivo, para a misericórdia descender e a gente ser capaz de ir passando as barreiras e progredindo. Sozinho, impossível. Bhaktivinoda Thakur canta Ekaki Amar Nahi Paya Bal Harinama Sankirtane Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya Deho Krishna Namadhane Deho Krishna Namadhane Ekaki Amar, se eu estiver sozinho, ou seja, sem misericórdia, sem estar perto de Sri Guru Vaishnavas, Nahi Paya Bala, não vou ter nenhuma força. Ou seja, nenhuma força para praticar nada. Você vê, até no catolicismo, eles falam, sem a misericórdia dos santos, incluindo a Virgem Maria, ninguém pode se chegar até Jesus Cristo. Ninguém. O nosso, mesma coisa, sem misericórdia de Sri Guru, do mestre e dos Vaishnavas, ninguém pode conseguir nada. O Bhaktivinoda Thakur canta. Ekaki Amar, sozinho, eu não tenho nenhuma força para praticar o canto do nome. Nahi Paya Bala. Nahi quer dizer não. Paya quer dizer cantar, ou pegar, ou recitar. Bala quer dizer força. Nahi Paya Bala Hari Nam Sankirtan. Nenhuma força para cantar o nome de Hari, de Deus. Sozinho. Aí ele fala, Tumi Kripa Kori Shraddha Bindu Diya. Por isso eu oro, Tumi Kripa, pela sua misericórdia, ó Vaishnava, reverendo Vaishnava. Você me dê fé firme para cantar esse nome. Aí no final dessa canção ele fala, eu vou chorando aos seus pés de lótus, por favor, me dê essa misericórdia. Aí esse é o sentido. Deve sempre orar pela misericórdia primeiro do mestre espiritual, Vaishnavas, principalmente para eles. Sem eles, nada. Tudo é zero. Sem misericórdia de Guru Vaishnavas, Krishna é impossível. Isso é cantado em vários e vários kirtans. Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, também nas escrituras. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavana Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bid. Só pela misericórdia de Sri Guru alguém pode receber a semente de Bhakti que leva até Krishna. A devoção para o mestre espiritual, para os Vaishnavas, deve ser maior
principalmente no começo, do que para Cristo. Sem isso, ninguém pode conectar com Cristo. Você vê, não só na nossa linha, mas na linha também Abraão, que eles falam o mesmo também. Quem tem essa fé progride rápido. Você vê que várias linhas, você vê os evangélicos no cristianismo, você vê até no Vaishnavismo alguns que falam que não é tão importante, eles não conseguem. Por isso é que eles não conseguem adentrar nos mistérios da devoção. Eles falam, não, é só que o profeta ou Deus, os santos não. Por esse motivo eles não conseguem ir muito fundo. Aqueles que, os sunis também no Islã, não conseguem também, que a maioria fala igual evangélico, não, os santos não precisam. Eles não conseguem por esse motivo. Aqueles que têm fé nos mestres espirituais, que são aqueles que experimentaram esse amor a Deus nas religiões, eles progridem rápido. O próprio Krishna falou isso. No Srimad Bhagavata, o próprio Krishna falou isso. Madhbhakta Pujabhyadika Sarva Bhuteshu Mamati. Falou, aquele que me adora, na verdade, não me adora. Mas aquele que adora o meu devoto, esse sim me adora. Então, esse é o segredo. A gente deve cultivar devoção pelos mestres espirituais Vaishnavas. Aí Krishna fica mais fácil. Se tentar direto é impossível. Todas as escrituras cantam isso. Shiva falou isso para Parvati. Vários e vários versos. Alguém pergunta aí? Isso é que primeiro a gente deve entender que esses mestres espirituais, eles não são alma comum igual a gente. Eles vieram direto da associação de Deus em pessoa e foram enviados aqui para salvar almas nesse mundo material e conceder misericórdia para as entidades vivas comuns. E é através deles que a gente pode ser conectado e experimentar a relação com Deus, só através deles. Dezesseis. Anapekha Shuchirdhakha Udasinogata Vyatha Sarvarambha Parityagi Jomad Bhakta Same Priya. Alguém mais quiser ler aí? Posso ler para mim? Tradução. Esse meu devoto, que não depende da rotina habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e que não está lutando para obter algum resultado, me é muito querido. Comentário. Pode ser que se ofereça dinheiro a um devoto, mas este não deve lutar para adquiri-lo. Se pela graça do Supremo o dinheiro automaticamente chega até ele, ele não se agita. É certo que o devoto toma banho pelo menos 2 vezes ao dia
e levanta-se de manhã cedo para executar o serviço devocional. Assim, ele é naturalmente limpo, tanto interna quanto externamente. O devoto é um perito porque ele conhece a fundo a essência de todas as atividades da vida e tem plena convicção quanto às escrituras autorizadas. O devoto nunca se compromete com nenhum grupo específico e por isso ele é despreocupado. Ele nunca se aflige porque está livre de todas as designações. Ele sabe que seu corpo é uma designação. Logo, se existem algumas dores físicas, ele não se deixa afetar. O devoto puro não se esforça por nada que vá contra os princípios do serviço devocional. Por exemplo, construir um grande edifício requer muita energia, e o devoto não se entrega a este empreendimento se isso não o ajuda a avançar em serviço devocional. Mas para construir um templo para o Senhor, ele aceita todos os tipos de ansiedade, embora não se dê o trabalho de construir uma casa grande, para, através dela, expandir suas relações pessoais. Hum. É, a vida espiritual, isso é importante, ó. Não esforçar muito para ganhar dinheiro, do contrário, impossível praticar a vida espiritual. E se vier pela graça de Deus, ele não vai ficar agitado. Agora eu sou um homem rico, ou querer gastar com coisas desnecessárias. Não vai ficar agitado com isso. Toma banho pelo menos 2 vezes, acorde de manhã cedo, praticar serviço devocional. Convencido das escrituras, isso é importante, da autoridade das escrituras, você segue a vida e seus pensamentos e sua consciência na visão das escrituras, nunca na própria, porque a mente mente. A mente pode pensar que uma coisa é certa e ser errada. A mente, de acordo com a nossa experiência mundana, pode pensar que alguma coisa é errada e ela é certa. Então é melhor deixar isso tudo de lado e ir ver de acordo com as escrituras. As escrituras sempre estão certas. Então isso garante a gente no caminho certo. Isso é importante. Confiar sempre na autoridade das escrituras e seguir elas. Devoto também nunca preocupa muito em construir grandes prédios. E às vezes ele aceita para construir o templo, mas só se não for tão difícil. Isso São Prabhupada falou que aceita no caso do devoto puro. No caso de praticante igual a gente, só se estiver fácil de fazer algum centro ou templo, que a gente deve fazer. Se for ocupar muito tempo e ser difícil, é melhor deixar para lá. O real templo está dentro da gente, que é a alma. Embora externamente, dependendo, possa ser favorável de acordo com a associação, né, dependendo de quem. O principal templo é dentro da gente. Devoção dentro do coração e buscar a associação de quem está no mesmo caminho, que é afetuoso com a gente. Você tem certa amizade. E ir cultivando esse processo interior sem ficar ansioso por coisas externas, ou seja, sem ficar preocupado com coisas externas e trabalhar muito para adquirir isso. Simplesmente fazer o necessário para manter o corpo para praticar a vida espiritual, não mais do que isso. Isso é importante também. Se a gente tiver o mínimo, se a gente tiver um lugar para dormir, um pouco de comida, a gente consegue manter o corpo para praticar. Não precisa de muita coisa.
algum dinheiro para talvez ir no médico, comprar alguma coisa. Precisa de muita coisa para viver. Pergunta aí? O Prabhu, quando falou aqui que o devoto ele não se compromete com nenhum grupo específico, que grupo seria esse? Enquanto particular, parte. Qualquer coisa que seja contrário aos preceitos e ensinamentos das Escrituras. Ou então até institucional, a gente vê se a instituição do nosso próprio mestre for, depois que ele parte, for deturpada, a gente não compromete, pode até largar, já. Foi o que meu próprio mestre fez, Swami Prabhupada também. Não serve para os dois, fora da vida espiritual e dentro. Não compromete. O compromisso é com o mestre espiritual e com as escrituras. Qualquer grupo que tiver a favor das escrituras do mestre, tudo bem. Mas se não tiver, não vai comprometer com uma coisa que não está de acordo com as escrituras. Então, isso vale para o mundo material também. A gente deve sempre ir para o lado que está de acordo com as escrituras. Nunca comprometer com nada que vai contra as escrituras. Isso está falando aqui. Não é que vai ficar solto, não participar de nada, não, entendeu? Do contrário, a palavra sanga não ia ser tão importante para a gente. Significa que ele dá atenção para, antes disso falou, ó, ele é convencido das autoridades das escrituras. Então ele não vai comprometer com nada que é contra as escrituras, nada. Nem que se o mundo inteiro fica contra ele. Entendeu? Entendi, Prabhu. Obrigado. O verso 17. Você vê, hoje eu recebi a notícia que aquele padre que fez um vídeo aí sobre a situação atual foi morto, né? Então, a gente não acha que ele perdeu coisa, ele ganhou com isso. Ele falou a verdade e morreu pela causa, então não foi ruim para ele. Foi ruim para quem fez isso com ele. Ao Jesus Cristo, aparentemente os outros zombaram dele. Falou, você é o rei, então vão lá, vai ser pregado na cruz, você ainda vai escrever rei. Os outros zombaram dele. Mas quem que é realmente vencedor, na verdade? Aparentemente, no mundo material, alguém pode pensar que o perdedor é vencedor e o vencedor é perdedor. Uma coisa é no mundo material, outra é coisa espiritual, né? Jona Dishati na Dvesti na Shochati na Kankati Subha Subha Parityagi Bhakti Mamja Same Priya. Tradução.
Aquele que não se aferra nem ao prazer nem à dor, que nem se lamenta nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas como às inauspiciosas, é muito querido para mim. Significado: um devoto puro não se alegra nem sofre com os ganhos e perdas materiais, nem anseia muito ter um filho ou um discípulo, nem se aflige por não consegui-los. Se ele perder algo que lhe seja muito querido, ele não se lamenta. Similarmente, se não consegue o que deseja, ele não sofre. Ele é transcendental, em face a todos os tipos de atividades auspiciosas, inauspiciosas e pecaminosas. Ele está preparado a aceitar todos os tipos de riscos para a satisfação do Senhor Supremo. Nada é obstáculo no cumprimento de seu serviço devocional. Tal devoto é muito querido para Krishna. Você vê isso aqui, ó. A gente pode analisar a nossa vida diária e ver isso aqui, a gente vê se a gente está progredindo, regredindo ou está estacionado, através dessa qualidade aqui. Como a gente vai sentir quando a gente perde algo que a gente gosta? E como a gente vai sentir quando a gente ganha algo que gosta? Se a gente ficar agitado ou triste, aí dependendo do grau, a gente pode ver se a gente está realmente praticando da maneira correta ou não. Se a gente perde algo hoje que a gente gosta, fica muito triste. Daqui 1 ano praticando, cantando o nome, aí alguma coisa do mesmo valor perde. Aí a gente vê. Ficou mesmo triste do mesmo jeito, progrediu nada. Ficou mais triste, regrediu. Ficou menos triste, sinal que progrediu alguma coisa. Felicidade, mesma coisa. Se vê, a gente ficou muito feliz, daqui 1 ano, 2 anos, ficou mesmo tanto feliz, menos feliz ou mais feliz? Ficou menos feliz, sinal que progrediu alguma coisa. Ficou mais feliz, regrediu. Se for a mesma coisa, estacionou. Por isso aqui a gente pode saber se a prática nossa tá certa ou tem alguma coisa errada. Por esses momentos falou aqui. As coisas que servem de balança para a gente. Outra coisa aqui, ó. Como ele está disposto para os riscos que deve correr se for para satisfazer Deus. Está ele disposto para dar a vida para Deus ou não? Isso a gente deve refletir também. Siddhartha Maharaj cita na Bíblia, quando Abraão foi requisitado por Deus para sacrificar o próprio filho, para ver qual era a fé de Abraão. À mesma hora, Abraão chamou o filho dele para subir a montanha. Ele não falou que ia matar o filho dele em cima da montanha, chamou para subir a montanha. Na mesma hora ele foi. Quando chegou em cima da montanha, Abraão tirou a faca e foi cortar a cabeça. Aí veio a força divina de Deus e foi e parou ele e falou: ó, não, você passou no teste. Você me mostrou que sua fé é firme. Então, nesses momentos é que a gente vê se a gente tem fé em Deus ou não. Não está disposto a dar a vida para ele ou não. É nesses momentos é que vê. Quais os riscos que a gente está disposto a tomar para satisfazer Deus? Aí Parangurudeva fala: um soldado vai para a batalha disposto a dar a vida dele para proteger o país dele. Se um devoto não tiver nem isso, como que ele vai satisfazer Deus? Se até um soldado sem muito conhecimento espiritual faz isso para defender uma coisa material. Então, isso ainda é refletir também, o quanto que a gente está disposto
para satisfazer Deus através desse pensamento. Pergunta aí? Dezoito, 19. Shama Shatru Chamitre Cha Tatha Manapa Mayanaya Shitosna Sukha Dukheshu Samasanga Vivahajita Tulya Ninda Stuti Mauni Satusto Yena Kenachit Aniketa Sthiramatir Bhaktiman Me Priyonara. Lincoln quer ler aí? Lincoln quer ler um aí? Isso. Pode ser. Deixa eu ler. Tradução. Aquele que é igual para com os amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Comentário. O devoto está livre de toda a má associação. Algumas vezes a pessoa é louvada e outras difamada. Essa é a natureza da sociedade humana. Mas o devoto é sempre transcendental, a fama e a infâmia, tristeza e felicidades artificiais. Ele é muito paciente, ele só fala dos tópicos de Krishna. Portanto, ele é chamado silencioso. Silencioso não quer dizer que não se deva falar. Silencioso quer dizer que não se deve falar desatinos. Deve-se falar apenas o essencial. E para o devoto, a conversa mais essencial é falar em prol do Senhor Supremo. Em todas as condições, o devoto é feliz. Algumas vezes ele pode conseguir alimentos muito saborosos, outras não, mas ele fica satisfeito. Tampouco se importa com acomodações residenciais. Algumas vezes ele pode morar debaixo de uma árvore, e outras pode morar num edifício muito suntuoso. Ele não sente atração por nenhum dos dois. Ele é chamado fixo, porque é fixo em sua determinação e conhecimento. Nós encontramos repetições nas descrições das qualificações do devoto, mas isto é só para enfatizar o fato de que o devoto deve adquirir todas essas qualificações. Sem boas qualificações, ninguém pode ser um devoto puro. Quem não é devoto não tem boa qualificação. Quem quer ser reconhecido como devoto precisa desenvolver as boas qualificações. É claro que ele não executa por sua própria conta atividades adicionais com que obtém essas qualificações, mas a ocupação em consciência de Krishna e o serviço devocional automaticamente ajudam-o a desenvolvê-las. Então isso não é cultivado separadamente, porque não adianta pensar, eu li aqui, vou fazer isso. Quando chegar a situação, não vai conseguir. Então, como vai conseguir? Através de engajar serviço devocional. Automaticamente vai ajudar a desenvolver as qualidades. Só existe essa maneira. Através do serviço devocional, essas qualidades vão vir. Se vier a qualidade e tiver serviço devocional, não vai valer nada. Vai ser simplesmente decorar um corpo morto. Dá essa analogia. Através de Bhakti, essas qualidades vão... Não vai vir de um dia para a noite, claro, né? Nada é rápido assim. Mas se a pessoa for persistente, séria, e todo dia ali, na oração, invocando misericórdia, humilde, tolerante e indo, gradualmente as qualidades vão vir.
O melhor é tolerar as situações do mundo e nunca brigar com o mundo, nem quando ele vem e oprime a gente, seja através de tempo, animais ou seres humanos. Ver silêncio quando fala aqui não significa ficar calado, mas significa sempre falar sobre Deus, sobre as Escrituras. Isso é real silêncio nessa era. É isso. Se não tiver pergunta aí, antes de cantar. Volner. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Sunavadi Pachacha Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Ashacha Deshatarine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana Chinamide Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane Shishima Bhaktivedanta Narayana iti namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Hari Hari.
Radha Govinda Dev ki jai. Jai Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj ki jai. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Jivana Acharya Maharaj. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Gaur Govind Swami Maharaj ki jai. Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnu Pad Param Guru Pad Padma Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur ki jai. Shri Rupanuga Guru Vahaga ki jai. Sad Goswami Prabhu ki jai. Panchatatatma Shri Gaur Hari ki jai. Shri Bhagavan Sinhadev ki jai. Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki jai. Shri Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai. Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Todos os preservados reunidos ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bo. Haribo! Boa noite a todos. Obrigado, Boa Prabhu. noite. Boa noite. Boa noite. Hari Tchau, Bo. tchau. Boa noite. Haribo. Valeu.